Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro e vamos, à luz da Palavra de Deus, fazer uma análise histórica sobre a divindade. A divindade bíblica, ok? Dentro do movimento adventista. E nesse estudo eu vou apresentar apenas a luz do espírito de profecia, tá? Se você é adventista, acredito que crê no espírito de profecia. E nós vamos seguir alguns princípios de interpretação que é recomendado dentro do meio acadêmico e pela própria palavra de Deus. E se você me assiste, eu acredito que você é uma pessoa que tem interesse. E recomendo você a dedicar um momento em que você possa se concentrar no que será discorrido, para não deixar a mente vagar em outras coisas, né? E o mais importante é a gente orar a Deus, ore a Deus, abra o coração e deixe a Deus falar através da sua palavra. A divindade bíblica, vamos fazer uma análise histórica dos fatos. Quem é o autor do Espírito Santo? Aliás, quem é o autor dos testemunhos, né? O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do espírito de profecia. E estes não devem ser torcidos e levados a indicar o que o homem quer que indiquem, para cumprir as ideias e os sentimentos do homem, para levar avante os seus desígnios sob todos os riscos. Então, se você é adventista, você crê no espírito de profecia. E assim como o Espírito Santo inspirou os profetas que escreveram a Bíblia, assim também inspirou a serva do Senhor, Ellen White. Então, tudo que ela relatou como vindo de Deus é inspirado pelo Espírito Santo. E está no mesmo nível da Bíblia, porque não existe meio inspirado, é mais ou menos inspirado. Não, ou é inspirado ou não é inspirado. Assim como a Bíblia, os textos não devem ser torcidos. Precisamos entender como interpretar as Escrituras. Os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nestes últimos dias. Muito bem. Como entender os testemunhos? Muitos homens tomam os testemunhos que o Senhor tem dado e aplicam-nos como lhes parece que deviam ser aplicados, pegando uma sentença aqui e ali, tirando-a de sua devida ligação e aplicando segundo a sua ideia. Assim ficam pobres almas perplexas quando pudessem elas ler em ordem tudo quanto foi dado, veriam a verdadeira aplicação e não ficariam confundidas. Então, o princípio de hermenêutica, né? É um princípio de interpretação. E só assim nós vamos compreender a sequência da revelação da verdade, tá? Colocando em ordem. É um princípio que a gente aprende, é um princípio acadêmico de interpretação e também é um princípio bíblico, né? Precisamos interpretar a palavra seguindo a ordem, colocando em ordem. E quanto aos testemunhos, coisa alguma é ignorada, coisa alguma é rejeitada. O tempo e o lugar, porém, têm que ser considerados. Então, os estudantes da Bíblia e da inspiração que ignoram isso ficam discutindo o dia todo sobre o assunto da divindade e nunca vão chegar a um entendimento, porque existem textos que dão margens para os dois lados. Então precisa colocar em ordem, precisamos considerar o tempo, considerar o lugar, ou seja, quando ela escreveu, onde ela escreveu, qual o contexto do momento para escrever, né, tal coisa. Isso não pode ser ignorado de forma alguma. É o que está dizendo aqui como uma forma de nós interpretarmos. Então nós precisamos entender que precisamos colocar em ordem, né, os testemunhos, e precisamos considerar o tempo e o lugar, e assim nós vamos compreender. Quais são os argumentos contra, a divindade? Os pioneiros eram contra a trindade. A divindade em três pessoas nunca foi aceita por eles. Essa doutrina só foi aceita depois da morte de Ellen White. O movimento adventista da reforma, por assimilar uma doutrina católica, tornou-se Babilônia. Os textos de Ellen White sobre o Espírito Santo são falsos ou adulterados. O Espírito Santo é o próprio Cristo. Cristo foi gerado do Pai, portanto não é eterno. Mateus 28,19 foi adulterado no quarto século. A Trindade é uma falsa doutrina aceita pela Igreja no Concílio de Nicéia. Então, esses são os principais argumentos dos oponentes, e sendo assim, nós vamos discorrer dentro desses argumentos.
Os pioneiros eram contra a Trindade. Diz Tiago White, o esposo de Ellen White, o velho credo trinitariano não escriturístico. Né? Então, assim como Tiago White, nós vamos ver que a maioria dos pioneiros combatiam a Trindade. José Bates diz: com respeito à Trindade, eu concluí ser impossível acreditar que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, como também o Todo-Poderoso Deus, o Pai, são um e o mesmo ser. Então aqui nós vemos mais uma declaração de José Bates. E Andres diz aqui: está tão longe da verdade como a velha e absurda doutrina trinitariana, na qual diz que Jesus é verdadeiramente o Deus eterno. Então, não parece que existe algo estranho? O oponente vai questionar. Ellen White foi contra o livro de Dr. Kellogg, né? Porque ele descaracterizou Deus pelo panteísmo. Ele estava errado e nunca disse uma palavra sequer reprovando esses pioneiros que combatiam a Trindade. Então, vamos supor que a Trindade é uma concepção correta sobre Deus. Por que ela nunca procurou corrigir o pensamento desses homens? Entre eles estava ali seu esposo, Tiago White, que era tão enfático em denunciar a Trindade como uma mentira inventada pelo papado. Fica uma dúvida aqui, né? Uma problemática para a gente responder. Né? E para a gente responder essa pergunta, nós precisamos fazer uma análise histórica de qual era o conceito de trindade existente nos dias deles. Então, para responder isso, precisamos entender os princípios de interpretação aconselhados nos testemunhos. O que é trindade para eles no tempo deles, certo? O que é trindade para eles? Precisamos entender que parte dos nossos pioneiros vieram de um contexto religioso marcado pelo antitrinitarianismo. E entre eles estava José Bates, Tiago White, que vieram da conexão cristã, uma igreja que não aceitava a doutrina da Trindade por a considerarem de origem pagã e não bíblica. Outros eram presbiterianos, batistas, metodistas, católicos, né, e outras denominações. Então, assim, nós não devemos nos admirar com o fato de eles terem aceito a Trindade. Qual era a crença dessas igrejas com relação à Trindade? Nós vamos ver a confissão de fé de algumas principais igrejas, né, que a maioria dos pioneiros vieram. Vamos analisar a confissão de fé de algumas dessas igrejas. A Igreja Batista diz aqui, um espírito puríssimo, a confissão de fé da igreja sobre a Trindade. Um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, a quem somente pertence a imortalidade, que habita em luz que nenhum homem pode acessar. O Pai de ninguém é gerado, ou procedente. O Filho é gerado eternamente do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente. A doutrina batista diz que Deus é um ser sem forma. Não tem corpo, nem partes, e é tudo uma mesma substância que se subdivide, que se ramifica, que reparte em três pessoas. Ou seja, as três pessoas não são distintas. Tá? O Pai gera e o Filho é gerado eternamente do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essa é a confissão de fé da Igreja Batista. E a confissão de fé da Igreja Presbiteriana? Diz aqui que há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros e paixões. Então, na unidade há três pessoas de uma mesma substância. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Veja que a doutrina presbiteriana diz que Deus é um ser sem forma. Não tem corpo nem partes, e é tudo uma mesma substância, mesma matéria, mesma pessoa, que se subdivide em três pessoas. O Pai gera, e o Filho é gerado eternamente do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essa é a confissão de fé da Igreja Presbiteriana. Está aqui também o site, pode acessar quem quiser ver a confissão de fé da Igreja. E a declaração da Igreja Metodista, na qual Ellen White participava, que ela veio da Igreja Metodista, diz aqui que, com respeito à Trindade, há um só Deus, vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo e nem partes, de poder, sabedoria e bondade infinitos, Criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Na unidade desta divindade, há três pessoas da mesma substância, poder e eternidade: Pai, Filho e Espírito Santo. Então dizer que nós cremos e seguimos o mesmo entendimento das outras igrejas, isso não é verdade, isso é uma mentira. Igrejas tradicionais creem que Deus é um ser como sem corpo, nem partes, e tudo é uma mesma substância que se divide em três, subdivide em três pessoas. E nós entendemos que as três pessoas são distintas da mesma essência e que trabalham harmoniosamente em um único propósito que forma uma divindade. Leandro, não é igual à doutrina das igrejas protestantes tradicionais, mas é igual à da Trindade Católica, a Igreja Romana. Vamos ver então a doutrina católica? Vamos compreender isso? O Credo Niceno-Constantinopolitano de 381. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito, desculpa que aqui faltou o G, né? De Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Está na Enciclopédia Católica de 1913. Então, cada uma das três pessoas, aqui é a fonte catequese católica, site Catequizar, cada uma das três pessoas é a substância, a essência ou a natureza divina. As pessoas divinas são distintas entre si pela relação de origem. Olha só, qual é essa relação de origem? O Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito Santo é quem procede. Ou seja, ao Pai atribuiu-se a criação ao Filho e atribuiu-se a redenção, e ao Espírito Santo atribuiu-se a santificação. Como entender isso? Quer dizer então que as demais igrejas creem que o Pai gera e o Filho é gerado eternamente do Pai e do Espírito do Pai e do Filho e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, formando assim a Trindade católica? É isso mesmo? É isso mesmo. Espero que você esteja me entendendo a sequência desse raciocínio. Continuando com o dogma da Santíssima Trindade, da Igreja Romana, nós acreditamos. Esse aqui está no site do Vaticano, tá? No site oficial da Igreja Católica. Nós acreditamos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai. A Igreja reconhece assim o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. Mas a origem eterna do Espírito Santo não está desligada da do Filho. Contudo, não dizemos que ele é somente o Espírito do Pai, mas ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. O Credo de Concílio de Constantinopla da Igreja confessa que ele, com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. A tradição latina do Credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo recebe a sua essência e o seu ser ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de um e do outro como de um só princípio e por uma só aspiração. E porque tudo o que é do Pai, o próprio Pai o deu ao seu Filho unigênito, gerando-o com exceção de seu ser Pai. Esta mesma procedência do Espírito Santo, a partir do Filho, ele tem eternamente do seu Pai, que eternamente o gerou. Está aí disponível no site oficial do Vaticano para quem quiser assistir. Resumindo isso nas palavras do padre Louis, esse padre americano, do livro Minha Fé Católica, o manual da religião, cadê? Vou voltar aqui, tá? Minha Fé Católica, esse é o livro. Ele diz assim: o Pai continuamente copula consigo mesmo e origina o Filho, e o amor de um para com o outro origina ao Espírito. Deus, o Pai, se conhece a si mesmo eternamente e continua conhecendo-se a si mesmo. Copula, isso é, copula consigo mesmo e continua conhecendo a si mesmo, e assim continua originando ao Filho em um contínuo nascimento. Deus, o Pai,
e Deus o Filho continuam amando-se um ao outro, e suas delícias de um para com o outro origina o Espírito Santo. Um Deus em três pessoas, minha fé católica, o manual da religião. Louis Laravoire. Muito bem. Então, está na página 31 do livro dele. Ou seja, o Pai era um, em seu amor consigo mesmo gera o Filho e agora se divide em dois. Seu amor de um para com o outro origina o Espírito Santo, a Trindade católica. É assim que a Adventista da Reforma crê? E esse pensamento de um Deus sem forma e sem corpo? Isso também não tem base bíblica e nós também não cremos na mesma doutrina da Trindade católica e nem das outras igrejas. Vamos entender isso no decorrer desse assunto. Então, se não é assim, qual é o pensamento qual pensamento os pioneiros combatiam na época? Se não é essa trindade que nós cremos hoje, qual é o pensamento que eles combatiam? O pensamento protestante da época. Por quê? Porque a nossa doutrina do movimento adventista ainda não tinha sido revelada. Então, dentro do período da igreja cristã, dos séculos anteriores, muitas verdades bíblicas estavam encobertas. E agora, com o movimento adventista, começou então a revelação da verdade. Muitas coisas que foram desconstruídas ao longo dos séculos, agora estava no tempo da restauração. Começou o tempo da restauração no movimento adventista. Para os pioneiros era claro uma coisa: não há trindade. Há uma hierarquia universal, onde o Pai é Deus absoluto, Jesus Cristo é seu inferior eternamente, e abaixo de Cristo estão todas as coisas e todos os seres vivos de todas as dimensões. Cristo é exatamente o elo de ligação do Pai com as coisas vivas. É seu nomeado Senhor sobre toda a vida. Porém, todo centro de energia, poder, autoridade, vontade supremas são sempre da pessoa única, literal e real do único Deus Altíssimo. Então, para os pioneiros adventistas, era claro como a luz do sol, claro como a luz do dia. O Pai é Deus absoluto e Jesus é inferior eternamente. Tá? Isso aqui foi extraído de um livro antitrinitariano, da Doutrina da Divindade na IASD, é o nome do livro, na página 55. Então, o Pai é Deus absoluto e Jesus Cristo é inferior eternamente. John Norton: a doutrina é contrária às Escrituras. Em quase qualquer texto do Novo Testamento que lermos, fala-se sobre o Pai e o Filho, apresentando-os como duas pessoas distintas. O capítulo 17 de João já é o suficiente para refutar a doutrina da Trindade. Mais de 40 vezes, em apenas um capítulo, Cristo fala de seu Pai como uma pessoa distinta de si mesmo. Então, percebe que o nosso pioneiro estava combatendo era a ideia de as duas pessoas serem apenas uma. E ele está dizendo que não tem como ser uma única pessoa, uma vez que a Bíblia apresenta o Pai e o Filho como pessoas distintas. E nós discordamos deles? Não, não. Isso não tem base bíblica. Nós não discordamos deles. Então, Tiago White declara: essa classe não pode ser outra senão o que espiritualizam a existência do Pai e do Filho, negando-os como duas pessoas como distintas, literais e tangíveis. Então, ele estava errado? Que classe eram essas denominações? É a classe que espiritualizam a existência do Pai e do Filho como? Negando que o Pai e o Filho são duas pessoas tangíveis, distintas, literais. Certo? Está entendido até aqui? E Tiago White, que uma pessoa seja três e que três pessoas sejam uma só, é uma doutrina que nós podemos proclamar ser uma doutrina contrária à razão e ao senso comum. Então, para Tiago White também não tinha cabimento. Isso, uma mesma substância, não, que se transforma em três, que se subdivide em três, isso é contrário ao senso comum. E Tiago White tinha razão. E José Bates: com respeito à Trindade,
eu concluí que era uma impossibilidade acreditar que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, também era o Deus Todo-Poderoso, o Pai, um e o mesmo ser. Perceberam qual era o problema principal deles? Qual era o problema deles? Então vamos lá. Os pioneiros eram contra a Trindade? Sim, eram contra a Trindade. Mas é a Trindade que hoje nós conhecemos? Não, não é a Trindade que hoje nós conhecemos. O primeiro argumento dos antitrinitarianos, então, é verdadeiro ou é falso? É falso. Esse argumento não procede. Então, como desenvolveu a doutrina verdadeira da divindade no movimento adventista? Como desenvolveu essa doutrina no movimento adventista? Como entender os testemunhos? Lembra? É, colocando em colocando em ordem. E quanto aos testemunhos, uma coisa que nós não podemos ignorar é o quê? O tempo e o lugar. Nós não podemos ignorar. E é com base nesse princípio é que nós vamos entender a verdade. Com base nesse princípio, nós vamos seguir esse estudo, tá? Fazendo uma análise histórica. Em 1850, o pai e o filho são pessoas distintas e tangíveis. Olha o que diz a inspiração. Tenho visto muitas vezes o amorável Jesus, que é uma pessoa. Perguntei-lhe se seu pai era uma pessoa e tinha a mesma forma que ele, e disse Jesus: Eu sou a expressa imagem da pessoa de meu pai. Aqui ela passa a entender que o pai e o filho são pessoas diferentes. E eram pessoas tangíveis. E não sem corpo e nem partes, como as igrejas acreditavam. Inclusive a metodista, a qual ela participava antes. Para ela foi uma luz nova. Ela diz, eu perguntei para Jesus se o pai era igual a ele. E ele me respondeu dizendo que ele é a expressa imagem do Pai. Por isso, ela nunca foi contra os pioneiros. Ela nunca foi contra o que os pioneiros diziam, porque eles tinham razão. Eles tinham razão. Jesus era uma pessoa distinta do Pai e não como as igrejas pensavam que eram e acreditavam que eram. E lembra do texto que nós lemos anteriormente, de John Norton? A doutrina é contrária às Escrituras. E em quase qualquer texto do Novo Testamento nós lemos, fala-se sobre o Pai e o Filho apresentando-os como duas pessoas distintas. Então, quando ele escreveu isso? 1861, 11 anos depois. Ele estava confirmando o que a inspiração já tinha declarado. Qual era o problema? As igrejas acreditavam que Jesus era o mesmo que o Pai, que Jesus era apenas uma subdivisão do Pai, embora sendo uma segunda pessoa da Trindade, mas não era Deus distinto, pessoal, tangível. E lembra de Tiago White, o texto que nós citamos também anteriormente? Que uma pessoa seja três pessoas e que três pessoas sejam uma só pessoa? É uma doutrina que nós podemos proclamar contrária à razão e ao senso comum. Que ano ele escreveu? 1869. Para Tiago White também não tinha cabimento. Isso de uma pessoa, de uma mesma substância que se transforma em três, que se subdivide em três, isso é contrário ao senso comum. Ele também já tinha o entendimento correto de que Jesus é uma pessoa distinta. E ele estava refutando a doutrina da Trindade da época. Isso é muito claro, né? 1869, a inspiração declara que Cristo é igual a Deus. Este Salvador era o resplendor da glória de seu Pai e a expressa imagem de sua pessoa. Possuía majestade divina, perfeição e excelência e era igual a Deus. A sua primeira declaração dizendo que Cristo é igual a Deus. E como os pioneiros acreditavam? Que Cristo era inferior ao Pai eternamente. Então, como ele era? Jesus era inferior ao Pai? Não, igual ao Pai. Como os pioneiros entendiam? Que ele era inferior ao Pai. Pai é Deus absoluto e Jesus Cristo é seu inferior eternamente. Assim os pioneiros acreditavam. Em 1878,
A primeira declaração sobre a eternidade do Filho. A indignidade, fraqueza e ineficiência de seus próprios esforços, em contraste com as do eterno Filho Deus, irá torná-los humildes, desconfiados de si mesmo, e vai levá-los a confiar em Cristo para a força e eficiência em seu trabalho. Então, aquele pensamento trinitariano de que Jesus tinha sido gerado do Pai e era inferior, aqui em 1878 esse pensamento mudou. Dessa época em diante, Ellen White começa a ensinar que Jesus é eterno e que Jesus é igual, tem igualdade com o Pai. Em 1887, ela faz outra declaração de que Jesus Cristo é misto de homem, Deus e Verbo eterno. Diz aqui, assombroso misto de homem e Deus. Ele poderia ter ajudado sua natureza humana a resistir às incursões do sofrimento, transferindo da natureza divina para a humana vitalidade e incessante vigor, mas humilhou-se até ao nível da natureza do homem. Assim fez para que as Escrituras se cumprissem. O Filho de Deus entrou neste plano conhecendo todos os degraus que, em sua humilhação, precisava descer para fazer uma expiação pelos pecados de um mundo condenado que gemia de dor. Que humildade! Ela causou espanto aos anjos. A língua jamais a pode descrever, não a pode abranger a imaginação. O Verbo eterno consentiu em fazer-se carne e Deus tornou-se homem. Maravilhosa humildade. Então aqui foi a primeira vez que ela chama Cristo de Deus. E ela expressa assim de uma forma admirada, assombroso, o misto de homem e Deus. E o Verbo eterno consentiu-se em fazer-se carne. Deus tornou-se homem. Lembrando que Deus estava preparando o seu povo para o que estava para acontecer um ano depois, que é a justificação pela fé. A conferência de Minneapolis, na justiça de Cristo. Né? E um pouco antes da justificação pela fé, no mesmo ano de 88, ela faz uma outra declaração. Todavia, o Filho de Deus era o conhecido soberano do céu, igual ao Pai em poder e autoridade. Em todos os conselhos de Deus, Cristo tomava parte, enquanto a Lúcifer não era assim permitido entrar em conhecimento dos propósitos divinos. Então o conhecimento foi aumentando, né? Gradativamente o conhecimento foi aumentando. Chegou na Conferência Geral de Minneapolis, 1888. Qual era o foco da Conferência Geral de Minneapolis? Cristo, a nossa justiça. Esse era o foco. E o tema de discussão, a exaltação da cruz, estava provocando um questionamento. Será que a igreja será que a natureza, aliás, e o caráter de Cristo estão bem representados por uma divindade subordinada e derivada? Então, esse era o tema que norteava essa conferência de Minneapolis. E Ellen White, a inspiração, faz uma declaração a respeito de Wagner, e Wagner e Jones que estavam ali naquela conferência. A plenitude da divindade em Jesus Cristo foi-nos mostrada por Wagner e Jones, com beleza e encanto. Então os pioneiros entendiam que uma vez justificados, eles tinham que guardar a lei pelos seus próprios esforços. E agora, depois que a pessoa se batizava, ele era justificado e aí ele tinha que guardar pelos seus próprios esforços, certo? Uma vez justificado. E os pastores Wagner e John disseram que não é assim, certo? Nós precisamos de Cristo continuamente. Então eles apresentaram que Cristo, de uma certa forma, eles estavam apresentando que Cristo era Deus e que sem Ele era impossível guardar a lei de Deus. Olha a declaração que ele faz, a declaração de Wagner sobre a divindade de Cristo. Em muitos lugares da Bíblia, Cristo é chamado de Deus. Este é um dos seus títulos legais.
E ele cita Isaías 9:6. Esse nome não foi dado a Cristo em consequência de alguma grande realização, mas é seu por direito de herança. Veja que mesmo que ele ainda não compreendia por todo o assunto da divindade de Jesus, mas ele estava transmitindo aquilo que era o suficiente para eles entenderem naquela pauta da reunião. Tá? Era o assunto suficiente para eles compreenderem. E em 1890, 2 anos depois, a inspiração faz uma outra declaração. Cristo era o Filho de Deus. Tinha sido um com ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Sempre estivera ele à destra do Pai. Sua supremacia tão cheia de bênção e a todos os que vinham sob seu domínio benigno não havia até então sido posta em dúvida. A harmonia do céu nunca fora interrompida, porque deveria agora haver discórdia? Então Cristo sempre esteve junto ao Pai. Ela faz essa declaração. Vamos então ver, nós percebemos aqui que ela declarou primeiro que Jesus é uma pessoa, depois ela declara que Jesus é igual a Deus, depois ela declara que Cristo é Deus e depois ela declara que Cristo sempre existiu, que Cristo é eterno. Então, veja a sequência de declarações que a inspiração vem fazendo. E como nós entendemos? Qual é o entendimento da divindade de Cristo? Antes que os homens ou os anjos fossem criados, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ao falar da sua preexistência, Cristo conduz a mente a eras infinitas do passado. Ele nos assegura que jamais houve um tempo em que não estivesse em íntima comunhão com o Deus eterno. Ele tem mantido com Deus o relacionamento de um único ser. E seu trono é desde toda a eternidade. Ele formou toda a arcada e toda a coluna do grande templo da natureza. O plano da redenção na eternidade. Cristo, Deus e Cristo sabiam desde o princípio da apostasia de Satanás e da queda de Adão mediante o poder enganador do apóstata. O plano da salvação foi elaborado para remir a raça caída, para dar-lhe outra oportunidade. Cristo foi designado para o cargo de mediador da criação de Deus, destinado desde quando? Desde a eternidade, a ser o nosso substituto e penhor. Veja que antes da criação, até mesmo dos anjos, Cristo ficou como mediador de toda a criação de Deus. O plano da salvação já estava elaborado, já foi elaborado para dar outra oportunidade à raça caída. E quem é a raça caída? Satanás e seus anjos e a raça humana. E desde a eternidade era ele o mediador do concerto, aquele em quem todas as nações da terra, o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Antes de serem criados homens ou anjos, a palavra, o Verbo, estava com Deus e era Deus. Então, desde a eternidade, Cristo era o mediador. O que é mediador? É um substantivo, um indivíduo que intervém, que é responsável por acordos ou pela conciliação entre as partes conflitantes, né? Está mediando. Ele era o mediador. O plano da redenção na eternidade, Deus possuía conhecimento dos eventos futuros antes mesmo da criação do mundo. Ele não adaptou os seus propósitos para que esses se amoldassem às circunstâncias, mas permitiu que as coisas se desenvolvessem. Não agiu para que certas condições surgissem, mas sabia que elas ocorreriam. Veja que Deus não gerou o filho para ser lá o mediador. Ele já existia antes. Ele é o alfa, o ômega. Mas desde a eternidade, Cristo se ofereceu, tá? Cristo se ofereceu para ser o mediador do concerto. Muito antes de Lúcifer cair, Deus já sabia e Deus preparou um plano. Que plano, Leandro? O plano da redenção, de que Cristo se tornaria o Filho de Deus e ele se ofereceu para isso. Diz aqui, ó, a inspiração.
O plano que se colocaria em ação no caso de se rebelar alguma das elevadas inteligências celestiais. Este era o segredo. Que segredo? O mistério oculto desde das eras passadas. Um oferecimento foi preparado pelos eternos propósitos para realizar o próprio trabalho que Deus empreendeu em favor da humanidade caída. Veja que a segunda pessoa da divindade eterna se ofereceu para salvar o universo antes do pecado se manifestar. Então, a partir desse momento, Cristo se coloca como Filho eterno de Deus. Mas isso permanece em mistério. Ele se ofereceu para entrar nesse plano. E agora Satanás começa a querer ser como Deus. Houve um tempo em que Satanás se encontrava em harmonia com Deus, quando era sua alegria executar os divinos mandamentos. E seu coração encontrava-se cheio de amor e regozijo em servir ao Criador, até que começou a imaginar que sua sabedoria não derivava de Deus, sendo antes inerente a ele próprio e que ele era tão digno quanto Deus de receber honra e poder. Satanás tinha inveja de Deus. Satanás queria estar no lugar de Deus. Jesus, Deus eterno, no mais elevado trono, o Criador de todas as coisas. Ele queria ser como Deus, ele queria estar no lugar de Deus, Jesus, o Deus Criador de todas as coisas. Então, foi na criação do mundo que Lúcifer se manifesta. Antes que os homens ou os anjos fossem criados, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O mundo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se Cristo fez todas as coisas, existiu antes de todas elas. As palavras a este respeito são tão decisivas que ninguém precisa ter dúvidas. Cristo era essencialmente Deus e no mais elevado sentido. Estava com Deus desde a eternidade e Deus sobre tudo, bendito para sempre. Então, quando eu falo Deus, eu estou falando no Filho também. Então, quando Deus, ao criar o mundo, despertou em Lúcifer o sentimento de inveja. Por quê? Porque Satanás queria ser como Deus. Ele queria estar no lugar de Deus. E aqui a inspiração diz que ninguém precisa ter dúvida com relação a isso. Ela está aqui tirando dúvida dos pioneiros que talvez tinham alguma dúvida com relação à divindade de Jesus. Ela diz: não precisa ter dúvida, Cristo era essencialmente Deus e no mais elevado sentido. Bom, Satanás teve ciúme de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem e porque não o foi, encheu-se de inveja. Veja que aqui nós estávamos falando que ele estava com Deus desde a eternidade. Deus sobre tudo, bendito para sempre. E despertou em Lúcifer um sentimento de inveja, em querer ser como Deus. E por quê? Ele teve ciúme de Jesus. Ele queria ser consultado sobre a formação do homem. Ele queria ser o Criador. Ele estava com o coração cheio de inveja. Ele estava com o coração cheio de ciúmes. E o plano da redenção, então, agora se torna manifesto. Uma vez que entra o pecado, o plano da redenção se torna manifesto. Conhecidas são diante de Deus todas as suas obras, e desde eras eternas o concerto da graça, favor imerecido, existiu na mente de Deus. É conhecido como o concerto eterno, pois o plano da salvação não foi concebido após a queda do homem. Antes foi ele guardado em silêncio nos tempos eternos. E agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas eh, entre todas as nações. Só corrigindo o D aqui. Ok. Então,
Continuando esse pensamento, após a queda de Satanás, ele confabulou com os seus anjos e foi estabelecido um plano para ainda operar contra o governo de Deus. Quando Adão e Eva foram colocados no belo jardim, Satanás estava assentando planos para destruir. Então, mesmo depois da criação, agora ele assentou plano em continuar, continuar operando contra o governo de Deus. E com a queda do homem, o plano da redenção entra em ação. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De quem o salmista está falando aqui? De quem a inspiração está mencionando? Quem é Deus aqui? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aqui se apresentam a pré-existência de Cristo e o propósito de sua manifestação ao mundo. Então veja que interessante. Aqui a pré-existência de Cristo e o plano para salvar o mundo foi apresentado. Aqui Cristo pré-encarnado, agora ele começa a aparecer, a conversar, a dialogar com os seres humanos pecadores. E Cristo encarnado. E para que o pecador arrependido alcance a herança celestial, Cristo agora toma a forma humana, tá? Como Filho de Deus, para se revelar ao homem e dar o direito à vida eterna. Que promessa maravilhosa, não é mesmo? Será chamado Filho de Deus. Então, em sua encarnação, obteve nova intuição do título de Filho de Deus. Disse o anjo a Maria: a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ao mesmo tempo que era filho de um ser humano, tornou-se filho de Deus num novo sentido. Assim se achou ele em nosso mundo, o Filho de Deus, mas ligado pelo nascimento à raça humana. Então aqui ele seria agora chamado Filho de Deus, certo? E agora Cristo se faz Filho de Deus e Filho do homem, para cumprir o plano que foi preparado desde quando? Desde a eternidade. Deus tornou-se filho, filho de Deus e filho de um ser humano. Então, aqui diz nova intuição. Num novo sentido, aqui diz, em sua encarnação obteve nova intuição do título de Filho de Deus. Então, no dicionário, se a gente ver o que é nova intuição, uma forma de conhecimento direta, clara, imediata, um âmbito intelectual e uma dimensão metafísica ou a realidade, uma realidade concreta. Ou seja, aquilo que tinha sido planejado em tempos eternos agora estava acontecendo, numa dimensão metafísica, ou seja, além da física, ou uma realidade agora concreta. Então, em psicologia, intuição é um processo pelo qual os humanos passam para chegar a uma conclusão sobre algo. E ao mesmo tempo que era filho de um ser humano, tornou-se o filho de Deus num novo sentido. Agora sim, estava sendo claro, direto, real, num novo sentido. É diferente de num sentido novo. Exemplo, um grande homem não é a mesma coisa que um homem grande, né? Quando se trata de um adjetivo mais um substantivo. Então, em eras eternas, no plano da redenção, Cristo já tinha decidido se entregar pela raça caída. Agora, Deus tornou-se filho de Deus e filho de um ser humano. Tá? No mesmo artigo, Ellen White deixa claro que a divindade de Cristo pressupõe a sua eternidade, mesmo quando esteve na terra, ele permaneceu em ligação com Deus. Diz aqui que desde a eternidade esteve Cristo unido ao Pai, e quando assumiu a natureza humana, era ainda
um com Deus. Este era o segredo. Este era o segredo, o mistério oculto desde as eras passadas. Um oferecimento foi preparado pelos eternos propósitos para realizar o próprio trabalho que Deus empreendeu em favor da humanidade caída. Então, esse era o segredo. Qual? Um oferecimento. Jesus se ofereceu para tornar-se filho de Deus. E esse assunto, amigo, não se compreende pela lógica humana. Esse assunto a gente não compreende dentro da biologia humana. Nós nunca vamos compreender dentro da biologia humana, dentro da lógica humana, tá? Quando se trata de Deus, certo? Eu fiz um pequeno gráfico aqui para a gente ter uma noção sobre Deus. É, embora nós temos uma mente muito limitada, mas nós vemos aqui um gráfico, essa parte branca aqui, Deus, eternidade, infinito, certo? Sem começo e sem fim, infinito. Esquece a nossa mente limitada, a nossa mente fraca, esquece. Deus está aqui, ó. A mente humana não alcança isso daqui. E aqui está o espaço. Tá? Aqui está o espaço. Os anjos, o espaço da criação. Né? Os anjos, aqui nós estamos no século XXI, espaço humano e por aí vai. Certo? Deus conhece o futuro aqui? Conhece. Ele sabe o que vai acontecer aqui na frente? Sabe. Ele sabe o que iria acontecer aqui? Sabe. Ele sabia de tudo isso. Certo? Antes de tudo existir, ele já sabia. Então, aqui, antes, na eternidade, nesse espaço branco, antes da criação de qualquer coisa, ele já sabia que em algum momento os anjos iam cair e que Satanás, que Lúcifer ia se rebelar. Ele já sabia. E ele também não poderia deixar de criar, né, os anjos, porque senão não seria um Deus de amor, né? Seria um Deus que tivesse controlando como robôs, né, os seres criados. Não. Ele, sabendo que ia acontecer, ainda assim ele fez. E dessa forma, então, ele provou o seu grande amor. Aqui, na eternidade, o plano da salvação foi elaborado. Que tempo? Nas eras eternas. A nossa mente humana não alcança isso daqui, certo? Mas falando então da eternidade, Deus está acima do tempo. Deus está acima do tempo, tá? Deus é infinito, alfa e o ômega, ok? E se Deus está fora do tempo e ele sabe o futuro, então quem era o Pai, o Filho? Quem era o Pai e o Filho? Era Deus. Um único Deus. Único Deus. Deus sobre tudo, fora do tempo, na eternidade. Certo? E então, essa é a primeira parte, né? Nós concluímos essa primeira parte falando apenas da divindade de Jesus. Como nós compreendemos a divindade, como nós vimos aqui em ordem, né, histórica, como foram sendo relatado e como nós podemos compreender, né, a divindade com relação aí a algumas outras denominações e da época dos pioneiros. E agora, continuando sobre esse assunto, falando sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Essa será a segunda parte desse estudo bíblico. A segunda parte menciona sobre a pessoa do Espírito Santo, ou melhor, a terceira pessoa da divindade. Certo? Como os pioneiros pensavam até 1890? Perceberam que nós fomos relatando até 1888, 1890, Ellen White fez ainda uma declaração, e em 1890 começa aqui algumas declarações, e o que os pioneiros pensavam até aqui. Tá? Podemos confiar nos testemunhos? Vamos entrar nesse ponto. Podemos confiar nos testemunhos? Sim.
A Bíblia deve ser o vosso conselheiro. Estudai-a e os testemunhos que Deus tem dado, pois eles nunca contradizem sua palavra. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo, diz aqui a inspiração. Quem é o autor dos testemunhos? Nós aprendemos já desde o início que o Espírito Santo é o autor das Escrituras e do espírito de profecia, certo? Nós aprendemos que não existe mais ou menos inspirado, meio inspirado, ou é inspirado ou não é inspirado. E os textos não devem ser torcidos. Como entender os testemunhos? Lembramos dos princípios de hermenêutica. Precisamos colocar em ordem e precisamos considerar o tempo e o lugar. Tem que ser considerado. É o princípio de interpretação, certo? Como as igrejas acreditavam, a confissão de fé das igrejas qual era? Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito e em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros e paixões. O Pai de ninguém é gerado ou procedente. O Filho é gerado eternamente do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, como os pioneiros pensavam que o Espírito Santo era uma força impessoal do Pai e do Filho, que manifestava no coração das pessoas, porém não era Deus. Então, Ellen White, até então, Ellen White nunca tinha feito nenhuma declaração sobre o Espírito Santo. Nenhuma declaração sobre o Espírito Santo. Ellen White não tinha feito até então. Em 1892, ainda existiam verdades a ser reveladas. Olha o que diz a inspiração em 1892. Não há escusas para alguém tomar uma posição de que não há mais verdades para ser revelada e que todas as nossas explanações da Escritura estão sem nenhum erro. O fato de que certas doutrinas têm sido defendidas como verdades por muitos anos pelo nosso povo não é uma prova de que nossas ideias são infalíveis. O tempo não deixará permanecer o erro na verdade, e a verdade pode ser esclarecida. Nenhuma verdadeira doutrina perderá alguma coisa pela inteira investigação. Como os pioneiros pensavam que o Espírito Santo é uma força impessoal do Pai e do Filho que manifestava no coração das pessoas. E aqui vamos responder algumas perguntas. O que mudou de 1892 até 1905 quanto à doutrina? O que mudou aí? E nos últimos 50 anos, o que o Senhor revelou nos últimos 50 anos? Sobre a divindade e que não deveria ser mudado. Tá? E a fórmula batismal dos pioneiros, vamos ver as declarações originais de Ellen White a partir de 1893 sobre esse ponto importante também. Então, além dos poucos testemunhos que eram impressos, muitos testemunhos pessoais eram enviados a indivíduos e muitas vezes a irmã White escrevia dizendo: não tenho ninguém para copiar esses testemunhos. Por favor, faça uma cópia por si mesmo e envie o original de volta para mim. Como resultado desse método de trabalho, temos em nossa caixa forte de manuscritos muitos dos antigos testemunhos na caligrafia da irmã White. Está lá no livro Mensagem Escolhida 456 esse texto. Em 1892, Ellen White teve a primeira declaração sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo origina toda oração genuína. Tenho aprendido, olha a expressão, tenho aprendido a estar ciente de que em todas as minhas intercessões o Espírito intercede por mim e por todos os santos, mas as suas intercessões não estão de acordo com a vontade de Deus, nunca em oposição a ela. O Espírito, mas as suas intercessões estão, de acordo com a vontade de Deus, nunca em oposição a ela. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza.
O Espírito, sendo Deus, conhece a mente de Deus. Por isso, em todas as nossas orações pelos doentes ou por todas as outras necessidades, deve-se acatar a vontade de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém os conhece, senão o Espírito de Deus. 1893, então, ela diz que o Espírito Santo é uma personalidade distinta. A sua primeira declaração aqui dizendo o seguinte: o Espírito Santo é o Consolador. Em nome de Cristo, ele personifica Cristo. Contudo, é uma personalidade distinta. Veja que ela confirma o que todos já sabem. Todo mundo já sabe que o Espírito Santo é o Consolador. Os pioneiros já entendiam isso. Em nome de Cristo. Ele era o Consolador. Mas ela diz aqui, é uma personalidade distinta. Tá bom? Que ele é o Consolador, todos nós sabemos, mas ele é uma personalidade distinta. Agora, imagina o choque para os pioneiros, porque para eles o Espírito Santo era uma força impessoal. Até a década de 1890, nós só vamos ver ela falando do pai e do filho, do pai e do filho, pai e o filho, certo? E a partir de agora, ela inclui a terceira pessoa nos seus discursos. Então, a obra está colocada diante de cada alma que reconhece sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e se tornou um recipiente da promessa das três pessoas, quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em 1900 ela fez essa declaração. Aqui está o texto original. E aquele outro texto também, essa aqui é a cópia, tá? Original da letra, texto original com a letra de Ellen White, falando sobre a personalidade distinta. E aqui nesse texto também está na letra dela, tá? Escrito original embaixo e em cima aqui está datilografado, né? Na própria letra da profetisa. O Espírito Santo é pessoa e tem personalidade e é divino. Olha essa declaração aqui de 1906. O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Uma vez dado esse testemunho, traz consigo mesmo sua própria evidência. Em tais ocasiões acreditamos e estamos certos de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem personalidade, do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Deve ser também uma pessoa divina, do contrário, não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então ela diz aqui que ele tem personalidade, o Espírito Santo tem personalidade e é uma pessoa divina. Aqui está o texto original, tá? O texto original. Muito bem. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Essa declaração ela fez em a carta de 1896. Ó. O mal tinha se acumulado por séculos e poderia apenas ser limitado e resistido pelo grandioso poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, o qual viria com energia não modificada, mas na plenitude do poder divino. Está também no desejado de todas as nações, e aqui está o texto na sua própria caligrafia. Tá? Um trio celestial foi escrito também em 1906. Há três pessoas vivas pertencentes ao trio celeste, em nome desses três grandes poderes: o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E estes poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viverem nova vida em Cristo. Veja que ela fez na declaração trio celeste. Ela poderia dizer aqui uma trindade? Sim, mas eu acredito que ela não disse a palavra trindade, por quê? Porque os pioneiros ainda estavam certas dúvidas com relação à expressão trindade, porque tinha uma origem, digamos assim, católica, né, para eles. Então, mas qual seria a diferença de dizer trio celestial, trindade, triunidade? Qual é a diferença? Nenhuma. É a mesma coisa dizer 1000 ano e milênio. Na Bíblia está falando 1000 anos, mas eu falo milênio. Não existe a palavra milênio na Bíblia. E também não existe a palavra Bíblia na Bíblia. Mas não é por isso que eu vou deixar de usar a palavra Bíblia. Então, ela nunca usou o termo trindade. Nunca. Não há nenhum texto que, se estiver escrito trindade, mas pode ser que a gente encontra, claro, os textos escrito trindade. Mas é a mesma coisa. Trio celeste e trindade é a mesma coisa. Ela nunca expressou a palavra trindade, mas sempre disse trio celeste, que é um sinônimo. Aqui está o texto original do manuscrito. E a divindade do Espírito Santo. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o Deus é uma pessoa, está andando por esses terrenos. Olha, ela interessante a forma que ela se expressa. Ela está dizendo com uma forma de querer, né, mostrar para alguém que está com dúvida ou para alguém que de repente questionou ela e ela diz: olha, precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como Deus é uma pessoa, certo? Assim como a gente aprendeu que Jesus é uma pessoa distinta do Pai, do Filho, e a gente confirmou isso, então nós precisamos compreender isso também, que o Espírito Santo é uma pessoa, como Deus é uma pessoa, como nós aprendemos que Deus é uma pessoa. Então veja essa outra declaração dela. Ele, Cristo, determinou dar como seu representante a terceira pessoa da divindade. Esse dom não poderia ser igualado. E quando vos entregastes a Cristo, fizeste uma promessa na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três grandes dignatários pessoais do céu. Olha só isso. Que interessante, né? Quando o povo de Deus pesquisa as Escrituras com o desejo de conhecer o que é a verdade, Jesus está presente na pessoa do seu representante, que é o Espírito Santo. Cristo determinou que, ao subir da terra, concederia um dom aos que haviam nele crido e aos que haveriam de crer. Que dom bastante valioso poderia ele conceder para assinalar e comemorar sua ascensão ao trono mediador? Precisaria ser digno de sua grandeza e realeza. Determinou-se a dar o seu representante, a terceira pessoa da divindade. Não poderia haver dádivas mais excelentes. Ele concederia num único todos os dons e, portanto, aquele poder convertedor, iluminador, sacrificial que é o Espírito Santo seria a sua dádiva. Os eternos dignatários celestes, Deus, Cristo e o Espírito Santo, munindo-os aos discípulos de energia sobre-humana, avançariam com eles para a obra e convenceriam o mundo do pecado. Bom, esse livro, História da Redenção, foi publicado em 1858. O pai e o filho levaram a cabo o seu propósito, lá na página 20.
Ele, Jesus, era um com o Pai antes que os anjos fossem criados. E por aí vai. A gente vai sempre encontrando menções, né, do Pai e do Filho. O Filho de Deus, né? E, enfim. Mas está errado isso? Não, não, claro que não. Não existe contradições. Qual era a crença dos pioneiros? Eles não viam Jesus como eterno Filho. E o Espírito Santo era como uma mera força do Pai e do Filho. Ellen White só declarou a eternidade de Jesus na década de 1860. E o entendimento sobre o Espírito Santo ainda não tinha sido revelado. E o objetivo do livro não é discutir a divindade. Não era esse o assunto, não era esse o tema da divindade, sim discutir o plano da redenção. Esse era o objetivo do livro, falar sobre o plano da redenção, certo? Então, não quer dizer, mas lá aqui no História da Redenção fala do Pai e do Filho e não fala do Espírito Santo. Não fala porque o livro foi publicado em 1858. E parte de uma carta escrita pelo filho de Ellen White. Ele diz aqui: aquilo que foi publicado sobre a queda de Satanás, sobre a queda do homem e sobre o plano da salvação, ocupou 8 páginas em primeiros escritos. E os mesmos assuntos, segundo foram publicados em Patriarcas e Profetas, que foi um livro que foi livro depois, né, ocuparam 30 páginas a mais. Veja que conforme a inspiração alcançava mais luz através da revelação, ela ia ampliando os seus assuntos. E diz aqui ainda mais ele: as grandes verdades reveladas à minha mãe com respeito ao conflito entre o bem e o mal, a luz e as trevas, lhe foram dadas de diversas maneiras, certo? Não foi só de uma única forma. Está dizendo aqui que o que assim lhe foi revelado, ela o escreveu primeiro sucintamente em primeiros escritos. Né? Foi os seus primeiros livros. Depois, de modo mais cabal, mais completo, vamos dizer assim, como no Espírito de Profecia. Né? E finalmente na série O Conflito do Século. Percebe que o mesmo assunto ela poderia relatar de diversas maneiras, conforme a luz que ela recebia. Então não há divergência nenhuma. Diz aqui: a divindade moveu-se de compaixão pela raça. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. A fim de levarem a cabo plenamente esse plano, foi decidido, olha que interessante, decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Nós discutimos esse assunto lá atrás já, né? Falando sobre a divindade de Jesus, que Jesus se ofereceu, para fazer, se encarnar, para tornar-se filho de Deus, lá nas eras eternas. E aqui está dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam lá e eles deram-se a si mesmo ao estabelecer esse plano. E Jesus, né, foi decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, que Cristo, ele daria-se a si mesmo como oferta. Que texto profundo, né? As 3 pessoas no plano da redenção. E foi decidido nesse plano que Jesus se desse a si mesmo como oferta. A obra é levada avante a cada alma que confessou sua fé em Cristo Jesus mediante o batismo e se tornou um receptor da promessa das 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A vida, a eterna divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está envolvido na ação requerida para assegurar ao instrumento humano, ligando os poderes celestiais com o humano, para que o homem se torne, mediante eficiência celeste, participante da natureza divina e co-obreiro de Cristo.
É aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderes infinitos e oniscientes, que recebem os que verdadeiramente entram em relação de concerto com Deus. Então, estão presentes em cada batismo para receber os candidatos que renunciaram ao mundo e receberam a Cristo no templo da alma. Por nosso voto batismal, proclamamos e solenemente confessamos o Senhor Jeová como nosso governante. Virtualmente fazemos um solene juramento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de que daí em diante a nossa vida será imersa na vida dessas três grandes agências, de modo que a vida que devemos viver na carne seja vivida em fiel obediência à sagrada lei de Deus. Bem, queridos, agora nós vamos falar sobre o batismo. O batismo em nome da Trindade. Nós já mencionamos um pouco ali atrás, né, alguns textos, mas eu quero trazer especificamente sobre Mateus 28 e 19, respondendo então aqueles questionamentos, dizendo que Mateus 28 e 19 é um texto adulterado. No livro Evangelismo, página 617, diz assim: cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses poderes atuarão por nosso intermédio, fazendo-nos coobreiros de Deus. Quando um cristão se submete ao solene rito do batismo, os três maiores poderes do universo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dão sua aprovação ao seu ato, comprometendo-se a exercer o seu poder em seu favor, ao ele esforçar-se para honrar a Deus. Os três grandes poderes do céu comprometem a providenciar ao cristão toda a assistência que ele requer. Que promessa maravilhosa de Deus para nós, né? Somos batizados em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses três grandes poderes infinitos estão harmoniosamente comprometidos a trabalhar em nosso favor se cooperarmos com eles. Está aqui também escrito no ano de 1901. Muito bem, Tiago White cita Mateus 28, 18 a 20, em 1862. Ele diz aqui que o batismo é uma ordenança perpétua na igreja. E os ministros do século XIX batizam no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque a comissão original requer isso. Está aqui, ó, Revista Arautos, 1862. Em 1902, Uriah Smith faz a declaração: a fórmula para o batismo é dada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, referindo-se a Mateus 28 e 19 também, em 1902. Os textos que falam do batismo em nome de Jesus, onde muitas pessoas questionam, mas lá só fala do batismo em nome de Jesus, e essa é a ordenança, né? Nós temos que batizar somente em nome de Jesus. Vamos lá. Esse aqui foi um pastor, né, Madison. Ele fez um estudo, uma série de estudo falando sobre o batismo. Madison era batista. Em 1862 ele se converteu, conheceu o movimento adventista e ele era pastor da igreja batista. Ele converteu, levou toda a sua igreja junto com ele também para a igreja adventista e logo em 1863 ele já era também pastor na igreja adventista. E ele faz uma declaração: que somente o nome de Cristo é mencionado aqui em conexão com o batismo não prova que os apóstolos tenham deixado fora o nome do Pai e do Espírito Santo quando eles batizaram. Sabemos que eles não eram desobedientes à comissão dada a eles por seu Senhor divino.
Mas quando falou aos judeus que acreditavam no Pai e no Espírito Santo, mas tinham crucificado o Filho de Deus, eles fizeram o nome do Filho mais proeminente. Aqui está o texto original, datilografado, né? E ele ainda diz mais aqui. Muitos textos bíblicos mostram que a expressão em nome de Jesus significa fazer um trabalho para Jesus com a autoridade de quem? De Jesus, a autoridade dele. E onde este é falado, indica o Pai e o Espírito Santo também. Então, quando mencionava em nome de Jesus, automaticamente estavam mencionando o nome de quem? Do Pai e do Espírito Santo também. E ele diz aqui que isso se torna ainda mais evidente quando notamos que as Escrituras em nenhum lugar falam de batizar em nome do Pai ou do Espírito Santo sozinho, mas o nome de Jesus só é usado desta maneira porque ele era um com o Pai e com o Espírito. Aqui está o texto original. Bom, aqui a inspiração diz, falando sobre o batismo em nome de Jesus, deviam os discípulos levar avante sua obra no nome de Cristo. Cada uma de suas palavras e atos devia atrair a atenção sobre seu nome, como possuindo esse poder vital pelo qual os pecadores podem ser salvos. Sua fé devia centralizar-se naquele que é a fonte de misericórdia e poder. Então, em seu nome, deviam apresentar suas petições ao Pai e receberiam resposta, e deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no nome de Cristo devia ser a senha, a insígnia, o laço de união, a autoridade para a sua norma de prosseguimento e a fonte de seu sucesso. Nada devia ser reconhecido em seu reino que não trouxesse seu nome e inscrição. Compreendeu por que os discípulos diziam em nome de Jesus e vai ser batizado no nome de Jesus? Porque o nome de Jesus era a autoridade. Eles deviam mencionar o nome de Jesus, mas no batismo eles mencionavam o nome de Jesus, do Pai, do Filho, né, e do Espírito Santo. Simboliza o batismo. Ellen White foi batizado em nome da Trindade? Essa é uma pergunta que está aqui em cima, né? Ellen White foi batizado em nome da Trindade? Olha o que ela diz aqui. Simboliza o batismo soleníssima renúncia do mundo. Os que ao iniciar a carreira cristã são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Declaram publicamente que renunciaram ao serviço de Satanás e se tornaram membros da família real, filhos do celeste rei. Obedeceram ao preceito que diz, sai do meio deles e apartai-vos e não toqueis em nada imundo. Então, o símbolo do batismo, e é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ellen White foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela diz aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fomos sepultados com Cristo. E mais embaixo ela diz, o fato de que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma garantia de que essas potências nos assistirão em todos os nossos apertos, quando quer que os invoquemos. Então, ela sempre se colocou aqui como também sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela diz aqui mais, o fato de que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma garantia de que essas potências nos assistirão em todos os nossos apertos, quando quer que as invoquemos. Na verdade, foi uma repetição, né? Mas ele é um visitante celestial. Ou você tem medo do Espírito de Deus? Às vezes esse Espírito tem vindo com a mais completa e penetrante influência à escola de Battle Creek e de outros lugares. Já percebeu isso? Atribuiu-lhe a honra devida a um mensageiro celestial? Qual pareceria estar
Quando pareceria estar o espírito lutando com os jovens, sugeriu você: ponhamos de lado todo o estudo, pois é evidente que temos entre nós um hóspede celestial. Vamos dar glória a Deus? Com o coração contrito, inclinou-se você em oração com os seus estudantes, suplicando as bênçãos que o Senhor lhe estava apresentando? O grande mestre em pessoa estava entre vocês. Vocês o honraram? Ou era ele um estranho para alguns dos educadores? Então ele era um visitante celestial. Diz aqui que houve necessidade de mandar, continuando o texto, buscar alguém supostamente autorizado para saudar ou repelir esse mensageiro do céu? Embora invisível, sua presença podia ser percebida entre vocês. Ou será que foi expresso o pensamento de que na escola o tempo deve ser dedicado ao estudo e que para tudo há momento oportuno, como se as horas dedicadas ao estudo comum fossem demasiado preciosas para serem abandonadas em favor da operação do mensageiro celestial? Se de algum modo foi restringido ou repelido o Espírito Santo, eu lhes rogo que se arrependam tão depressa quanto possível. Se qualquer de nossos professores não abriu a porta do coração para o Espírito de Deus, mas a mantém fechada ou trancada, eu lhe suplico que abra a porta e ore com fervor. Fica comigo. Ele é o visitante celestial, queridos. Então, como os pioneiros reagiram? De 1897 a 1915, quando Ellen White morreu, nunca mais foi escrito nenhum artigo contra a divindade e personalidade do Espírito Santo. Foram escritos mais de 400 artigos falando da divindade em três pessoas, de 1897 a 1915. Declaração aqui de Wilcox, 1913, e o testemunho de Andrews, nós vamos ver aqui agora na sequência. Wilcox, o redator da revista, ele diz aqui: para o benefício daqueles que desejam conhecer mais particularmente pontos da fé mantida por esta denominação, declaramos que os adventistas do sétimo dia creem na Trindade divina. Essa Trindade constitui do Pai eterno um ser pessoal e espiritual, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Nenhum alfinete deveria ser mudado. Esse pensamento inspirado de Ellen White, ela diz: no futuro surgirão decepções de todos os lados e desejaremos um terreno sólido para nossos pés. Nenhum alfinete deve ser removido no que o Senhor estabeleceu. Onde encontraremos segurança a não ser nas verdades que o Senhor tem dado nos últimos 50 anos? Quando ela escreveu esse texto? 1905. Os pioneiros usam esse texto para afirmar a doutrina. Aliás, os oponentes, usam esse texto para afirmar a doutrina antitrinitariana. Mas não percebe que, quando ela escreveu isso, foi exatamente dentro desse tempo que a revelação sobre a divindade verdadeira chegou à igreja. 1850 a 1905. E ela diz aqui nos últimos 50 anos, 1855 a 1905. E ela diz aqui, nos últimos 50 anos, Deus tem estado a conhecer a seu povo, comprovando-a pela demonstração do seu Santo Espírito. Então, ou nós harmonizamos e cremos no que está escrito, ou nós vamos ter que dizer que Ellen White se contradiz. Certo? Então, aí nós estamos na igreja errada, Se dizer que o Espírito de Profecia se contradiz, precisamos harmonizar. Precisamos harmonizar e chegar à conclusão. Então, esses argumentos contra aqui, os pioneiros eram contra a Trindade, que a divindade de três pessoas nunca foi aceita por eles, que essa doutrina foi aceita depois da morte de Ellen White, que a IAS de movimento de reforma por assimilar a doutrina católica juntou-se à Babilônia, que os textos de Ellen White sobre o Espírito Santo são falsos, adulterados. O Espírito Santo é o próprio Cristo, que Cristo foi gerado do Pai, portanto não é eterno. Mateus 28:19 foi adulterado. Então, esses textos aqui, esses argumentos aqui,
são falsos. São falsos. E mais uma declaração aqui de Andreas. Em sua própria caligrafia, eu vi as declarações que eu tinha certeza que ela não havia escrito. Não poderia ter escrito. Eu estava especialmente impressionado com a citação do Desejado de Todas as Nações, 530. Em Cristo a vida original não emprestada, não derivada. Essa declaração, na época, era revolucionária e obrigou uma revisão completa da minha forma de ver e da denominação sobre a divindade de Cristo. Então, Andrease, ele relatou esse pensamento aqui após o estudo da palavra. As características da pessoa do Espírito Santo nós já o conhecemos, né? Ele tem intelecto, tem mente, tem emoção, tem vontade própria, testifica, é ajudador, ensina, ele nos guia, ele nos convence, ele regenera, ele intercede, ordena, ele proíbe, ele pode ser obedecido, ele pode ser entristecido também, né? E ele é uma pessoa. Diz aqui: olhei, eis uma figura como de fogo. Desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. E estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões da noite. Então, divindade do Espírito Santo, onisciência, onipresença, onipotência, eternidade. Ele é santo e ele é a verdade. Eu quero voltar aqui novamente nesse gráfico que eu fiz lá atrás, que eu apresentei, e eu quero apresentar novamente. Deus está aqui. Deus, tá? Eterno, eternidade. E aqui está o nosso espaço humano limitado. E Deus tem o conhecimento da eternidade. Mas a pergunta que eu quero dizer, antes disso tudo, antes desse espaço aqui de vida, humano, os anjos, a criação, antes de tudo isso existir, quem era o Pai? Quem era o Filho? E quem era o Espírito Santo? Era Deus. Era Deus. Único Deus. Único Deus em três pessoas distintas. É dessa forma que nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender a pluralidade de Deus e a unicidade de Deus. Precisamos compreender isso. E Deus está acima do tempo humano. Deus está acima de tudo. E nós não podemos compreender. Nós não podemos compreender a Deus. E a única coisa que eu peço é que Deus, quando a gente fala Deus, nós estamos falando da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus no plural. Então que Deus abençoe você. Espero que você tenha compreendido. Esse foi um resumo, é uma hora e meia, mas é um resumo do que nós podemos compartilhar. Há muita coisa ainda a falar, há muito conhecimento a aprender, certo? Mas esse é um conhecimento básico a respeito da divindade, a divindade em três pessoas. Que Deus nos abençoe e abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.